Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do YouTube Decifrando a Radiologia. Eu sou o Jean Miranda, tecnólogo em radiologia, com 16 anos de experiência nas diversas áreas do radiodiagnóstico em geral. Estou aqui para darmos continuidade, então, à nossa aula anterior, tá? Antes de começar, então, a nossa apresentação de hoje, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, corram lá, deixe seu like nessa apresentação e ainda marque o sininho para que vocês possam receber as notificações aí toda vez que um conteúdo novo aparecer no nosso canal, tá? Fiquem atentos então às nossas apresentações, fiquem atentos às nossas novidades, para que você não possa perder nenhuma informação acessível a respeito do assunto que nós iremos tratar dentro do nosso canal. Bom, pessoal, então na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito do aneurisma cerebral, método de diagnóstico e tratamento, né? Já tivemos uma aula inicial a respeito disso, hoje vai ser a nossa aula 2. Na primeira aula, a gente viu ali o que que é um aneurisma cerebral, a gente viu também quais os tipos de aneurisma cerebral nós podemos encontrar dentro ali dos vasos sanguíneos intracranianos. A gente viu ainda os principais métodos do radiodiagnóstico, né, que nós vamos poder é, utilizar para identificar essa patologia que deixa sequelas graves até sequelas leves em alguns pacientes. E hoje a gente vai falar um pouquinho também, né? A gente já falou um pouquinho ainda lá, a gente viu quais são os principais métodos de tratamento, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente nas próximas aulas, dentro do nosso conteúdo programado para essa apresentação a respeito de aneurisma cerebral. E hoje a gente vai falar um pouquinho, único e exclusivamente, da função da tomografia computadorizada no diagnóstico aí do aneurisma cerebral. É claro que a gente não vai entrar em detalhes físicos, é claro que a gente não vai entrar um pouco na história da tomografia, mas a gente vai falar um pouquinho para vocês de como esse método auxilia, né? De como a tomografia auxilia no diagnóstico dessa patologia que é extremamente importante e que causa sérios danos ao público de uma forma em geral, tá? A gente vai estar falando um pouquinho também sobre uma angio-TC cerebral, principalmente aquela angio-TC da fase arterial, onde a gente tem como objetivo visualizar os vasos arteriais intracranianos com o objetivo de diagnosticar alguma patologia, diagnosticar algum tipo de aneurisma cerebral, como nós vimos anteriormente, tá ok, pessoal? Bom, então a tomografia computadorizada do crânio, a gente vai falar um pouquinho das principais vantagens, né, da tomografia computadorizada no diagnóstico de aneurisma cerebral. Como a gente sabe, a tomografia computadorizada é um método do radiodiagnóstico que usa como princípio ali a radiação ionizante para poder adquirir as imagens. A tomografia computadorizada é um exame bem simples, rápido, a tomografia computadorizada de crânio, está bem acessível hoje em dia na maioria dos locais, né? Então, esse método hoje em dia auxilia bastante aquela pessoa que chega num pronto-socorro ou chega num hospital para poder ali ter uma avaliação diagnóstica melhor, tá? Então, as principais vantagens da tomografia de crânio para avaliação da aneurisma cerebral como eu falei para vocês, é um método de diagnóstico por imagem mais acessível, né? As pessoas têm um pouco mais de acesso em relação aos outros métodos que nós vamos citar futuramente. Ela adquire imagens com uma velocidade extremamente rápida. Hoje os equipamentos estão modernos, como a gente sabe, quanto maior a quantidade de canais de um tomógrafo, mais rápido é o seu poder de aquisição. A gente consegue imagens com uma maior velocidade e, consecutivamente, também com uma melhor qualidade diagnóstica, tá? Então, essa é só uma das vantagens ali que a gente encontra na tomografia de crânio quando o paciente chega com a suspeita de aneurisma cerebral, tá? Ela tem excelente capacidade de diagnosticar eventos hemorrágicos diversos, tá? É o principal método ali para avaliação dos principais eventos hemorrágicos cerebrais, lembrando que a gente tem ali diversos eventos hemorrágicos, pode ser uma hemorragia subaracnoideia, o paciente pode vir a ter ali uma hemorragia intraparenquimatosa, o paciente pode vir a ter ali o hematoma subdural agudo, o hematoma epidural agudo, seja eles também podem acontecer da maneira crônica. Então, a tomografia computadorizada hoje é o principal método para se avaliar esses eventos hemorrágicos que podem acontecer ali nas estruturas cranianas, tá? É, é o melhor método de imagem para avaliação da gravidade e extensão do sangramento, como eu citei para vocês, além de dar uma noção do possível vaso lesionado. Somente com a tomografia de crânio, pessoal, comum, sem contraste, sem nada, a gente consegue já ter, pela topografia do sangramento, uma noção de qual possível vaso veio
de qual origem do vaso veio esse sangramento de uma forma em geral, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, deixa eu voltar aqui, a gente tem uma imagem de uma TC de crânio realizada no paciente que chegou com uma determinada condição clínica. Repara que nessa tomografia de crânio a gente consegue ver aqui dentro das cisternas ali basais no sangramento, né, através dessa imagem hiperdensa, a gente vê aqui que a gente tem um aumento aqui de sangue nessas estruturas. A gente consegue ver aqui que a gente tem uma concentração maior de sangue nessa determinada região e uma possível dilatação aqui nessa estrutura que possa condizer com um aneurisma ali da topografia da artéria comunicante anterior, tá? Já nessa outra imagem um pouco mais acima, a gente consegue ver que nesse paciente a gente tem também hemorragia subaracnoideia e tem também uma hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia intraparenquimatosa é importante dentro dessa estrutura, dessa imagem hiperdensa que vocês podem identificar nessa imagem. Tem aqui um leve desvio de linha média, onde esse hematoma está comprimindo, esse sangramento está comprimindo, então, as estruturas encefálicas contra a calota craniana do lado oposto à lesão. Então, vejam com uma simples tomografia computadorizada do crânio, a gente consegue ter informações extremamente importantes a respeito daquela clínica do paciente, tá? Bom, então nessa outra imagem aqui, a tomografia computadorizada foi utilizada já para uma avaliação pré-operatória, né, para uma avaliação desse paciente que chegou com uma clínica sugestiva de um aneurisma cerebral. A gente consegue ver que tem um sangramento em uma topografia bem típica de um aneurisma ali da artéria pericalosa. A gente consegue ver aqui, então, a hemorragia subaracnoideia. Nesse caso, a gente tem um pouquinho de hemorragia intraparenquimatosa. Já aqui nessa imagem de controle pós o tratamento, na maioria das vezes, esse paciente vai vir a realizar outras tomografias de controle para avaliação do seu quadro clínico e para avaliação de como está evoluindo ali o seu encéfalo após o sangramento do aneurisma e após o tratamento também. Repare que nesse caso a gente tem aqui uma imagem produzindo um artefato, né? Um artefato que a gente chama de strike. Esse artefato é produzido quando se tem objetos metálicos próximos da determinada área anatômica que nós vamos estudar. Reparem que esse artefato é causado nada mais, nada menos pelos coios, né? Pelos micromolas utilizados para o tratamento desse aneurisma cerebral de uma forma em geral. Então vejam que a tomografia computadorizada simples do crânio, ela também tem papel importante, não só no diagnóstico, mas também no pós-tratamento desses pacientes, tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a angiotensina cerebral. A gente vai falar um pouquinho sobre as principais vantagens do método no diagnóstico do aneurisma cerebral. É um método diagnóstico por imagem também mais acessível do que os outros métodos que nós vamos citar a seguir. Aquisição rápida das imagens em comparação à ressonância magnética, por exemplo, nós vamos visualizar em aulas seguintes, tá? É, a importância da velocidade do diagnóstico para esses pacientes é extremamente importante, porque quanto mais rápido a gente tem o diagnóstico, mais rápido a gente chega à solução do problema, e com isso a gente evita novos eventos hemorrágicos nesse paciente. Então, a Angio-TC se destaca nesse aspecto velocidade, tá? Ela possui uma excelente resolução espacial das estruturas vasculares, então a gente consegue identificar bem cada detalhe, cada estrutura anatômica vascular, como vocês podem ver nessas imagens. Essas imagens são imagens de reconstrução em MIP, né, em volume render aqui desses pacientes. Vejam que nesse caso aqui a gente consegue ver nitidamente que aqui próximo à artéria pericalosa, a gente tem aqui então, após a sua bifurcação, uma dilatação aneurismática. A maioria dos aneurismas cerebrais rotos, o próprio sistema o nosso próprio sistema imunológico tende a fazer um fechamento desse aneurisma, então a gente consegue diagnosticar um aneurisma roto por conta de suas pontas, né? Ele consegue ter ali um aspecto diferente daquele aneurisma que ainda não sangrou. Então a angiotomografia computadorizada, como vocês conseguem ver nessa imagem, agora com a medida de volume desse aneurisma, a gente consegue identificar nitidamente essa alteração do qual nós vemos falando, do qual a gente já vem falando durante essas duas aulas, e com isso a gente consegue demonstrar para o neurocirurgião onde se encontra a patologia, né, onde se encontra esse aneurisma e qual vai ser a conduta que ele tem a tomar a seguir, tá? Vejam nessa outra imagem aqui no MIP fino, adquirida no modo axial, que a gente consegue ver nitidamente aqui uma dilatação aneurismática, um aneurisma sacular grande,
próximo à topografia ali da artéria comunicante anterior. Vejam bem que a gente consegue ver tantos vasos principais, aqui a gente tem a cerebral anterior do lado direito, aqui a gente tem a visualização da artéria cerebral média, aqui a gente tem também a visualização dos vasos do sistema de irrigação do sistema da parte posterior ali do encéfalo. A gente tem também os vasos periféricos bem vistos dentro dessa aquisição. Então vejam como que a angiotomografia tem uma extrema importância na avaliação diagnóstica do aneurisma cerebral, tá? Não, mas como todo método, a angiotomografia também, né, a tomografia de uma forma em geral, ela tem suas desvantagens, e as principais desvantagens da tomografia no diagnóstico do aneurisma cerebral são, por exemplo, ali uma alta dose de radiação durante a aquisição das imagens. Como a gente sabe, a tomografia computadorizada usa doses extremamente altas de radiação para que a gente consiga ter ali imagens com excelente qualidade, mas a gente tem que levar em conta também o risco-benefício, que esse paciente não está sendo exposto a essa radiação todo santo dia, então esse paciente tem a necessidade de realizar o exame, mas então é um fator que a gente tem que levar em consideração ali, excesso de exposição do paciente durante a aquisição das imagens. A gente tem também o grande risco de reações alérgicas com contraste iônico, tá? A gente tem que estar atento aí a esses pacientes que vão ser submetidos ao uso do contraste iônico para a realização, principalmente da angio-TC. Alguns pacientes a gente não sabe ali do histórico alérgico desse paciente. A gente injeta o contraste ali, né, durante a urgência clínica e a gente vai ver que esse paciente pode evoluir para uma outra urgência clínica, que é um efeito anafilático, né? Que uma reação alérgica desse paciente ao meio de contraste utilizado. Então, essa é uma das grandes desvantagens que a gente tem que estar atento ali durante a realização dos nossos exames. Esse paciente vão vir ali a realizar uma angio-TC de crânio para avaliação ali do aneurisma cerebral. Uma outra grande desvantagem é o grande erro, o índice de erro durante a realização das aquisições das imagens, o que pode levar à repetição da dose, tanto de contraste quanto da dose de exposição desse paciente à radiação ionizante, principalmente na angio-TC de crânio, tá, pessoal? Para aqueles colegas que não têm tanta experiência, a gente tem aqui uma imagem para um planejamento do bolus tracker, né? Que é aquela imagem de visualização da chegada do contraste no vaso, onde a gente tem ali que posicionar um ROI único e exclusivamente dentro do vaso onde vai passar o contraste. Na maioria das vezes, tem algumas estruturas anatômicas que atrapalham a identificação principal da visualização das artérias, como a gente pode ver aqui, não é tão fácil de a gente escolher. Vai ter algumas aulas exclusivas de angiotomografia para que a gente possa entrar em mais detalhe para vocês. Vejam que quando contrasta, a gente tem uma visualização melhor. Então, se o colega não tem muita experiência, posicione esse ROI próximo aqui da região óssea, onde a gente tem uma densidade bem parecida com a densidade do contraste, ou até mesmo o paciente esteja desorientado durante a realização do exame, que movimente e esse ROI cai aqui dentro de uma estrutura mais densa, o equipamento dispara de forma precoce ali a aquisição e com isso, então, a gente não tem uma imagem de boa qualidade. Ou o que pode acontecer também é quando o colega marca dentro de um vaso venoso, né, ali a visualização da estrutura, e esse colega não tem tanta experiência, o contraste, então, vai passar por todo o sistema arterial, vai começar a descer ali, voltando para o coração pelo sistema venoso. Então, quando chega aqui na veia, a máquina vai disparar a aquisição já na sua fase mais tardia, o que dificulta a avaliação diagnóstica do aneurisma cerebral. Então, fiquem atentos a isso. Na maioria das vezes, né, em alguns casos, a gente tem que fazer o disparo manual do equipamento. Então, a gente observa, quando começar a desenhar ali os vasos da região próxima ali ao pescoço, a gente dispara a aquisição para que a máquina possa cortar e realizar, então, as imagens e ter uma visualização como essa imagem que vocês podem ver aqui, ó. Vejam que a gente consegue ter uma excelente visualização dos vasos arteriais, começando desde lá de baixo, e vai chegando então aqui nos vasos intracranianos. Aqui a gente tem a artéria basilar, que vai daqui a pouco formar as cerebrais posteriores e as suas ramificações. Eu tenho aqui a carótida interna, que vai formar aqui então daqui a pouco os vasos sanguíneos que vão irrigar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do encéfalo. O nosso objetivo é demonstrar esses vasos aqui para o médico durante o exame. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar esperto para que a gente não para que a gente consiga realizar um bom exame, para que a gente não venha então ter que repetir, expor esse paciente mais uma vez
tanto a uma dose de radiação quanto a uma outra dose de contraste, tá? Então fiquem ligados aí a mais informações, fiquem ligados aí a mais durante o ano de 2025, com tudo que possa estar chegando de novidade para vocês aqui no nosso canal Decifrando da Radiologia, tá? Bom, então na próxima aula, pessoal, já fazendo um feedback do que vai vir na próxima aula para vocês. A gente vai falar um pouquinho da angiorressonância magnética cerebral, dos vasos intracranianos e como esse método como esse método vem nos ajudando ali no diagnóstico do aneurisma cerebral, tá? Dando continuidade, então, ao nosso ciclo de aulas desse tema que é tão importante. Para você que ainda não se inscreveu, corra lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para que você possa receber as notificações das próximas aulas a respeito desse tema, tá? Mais uma vez, espero vocês na próxima aula, aqui nesse mesmo canal. Meu muito obrigado a todos. Aqui estão os nossos contatos para aqueles colegas que queiram tirar alguma dúvida ou que queiram saber um pouco mais a respeito de tudo de novo que está por vir dentro do canal do YouTube Decifrando a Radiologia. Um forte abraço a todos. Até a próxima e espero vocês na próxima aula. Até mais.